a gente precisa ter um cara preparado para assumir o cargo de presidente da República. Então você é honesto? É pra caramba. Eu nunca ouvi falar absolutamente nada durante toda a sua vida política, não há um senão de que você tenha botado um dinheiro no bolso que não seja seu. Entendeu? É um cara preparado? Pô, tem doutorado em tudo quanto é lugar, não precisa nem falar do que você representa em termos de conhecimento, e é um cara que, como político, sempre foi considerado bom político no cargo que esteve. E agora anunciado já oficialmente como candidato à presidência da República. Eu diria que é uma honra ter um candidato como você nos quadros da nossa presidência, sendo que tem tanta gente ruim, tanta gente que roubou, a gente não pode falar mais que roubou, tanta gente que não tem capacidade de dirigir nem ônibus, quanto mais dirigir um país. É uma honra ter um cara como você como candidato. Bom dia, Ciro. Muito bom dia, Datena. Muito obrigado a você pela palavra sempre estimulante, sempre gentil, embora sempre independente, e mantenha assim o grande e único compromisso seu, que é com o seu público, que lhe adora, e eu faço parte desse público que lhe adora há muitos anos. Fora de qualquer ocasião política, eu conheço o seu talento, o seu espírito público, o seu compromisso verdadeiro com aquilo que você considera a verdade que você deve aos seus ouvintes. Me deixa abraçar também o Neto, desejar a ele aí uma nova estreia com todo êxito, todo sucesso. Eu sou fã. E como comentarista esportivo, que eu já fui, da Rádio Educadora do Nordeste, o Screte de Ouro do rádio, time que nunca perdeu, a rádio lá de Sobral, eu quero dizer que você nunca deixou de comentar os jogos que eu já assisti você comentando, com a devido distanciamento. Eu sempre fui torcedor fanático do Guarani de Sobral, mas eu tinha uma obrigação de, se o Guarani estivesse mal, eu tinha que dizer que ele estava mal e em qual setor ele estava mal. Enfim, quem perde somos nós, os fãs do Datena multi-habilidoso, também no comentário esportivo e na narração, que não é coisa fácil, não. Oh, que legal, não sabia que você foi jornalista esportivo, cronista esportivo, comentarista. Essa eu acho que pouca gente sabia, viu, Ciro? Que legal, até hoje, que bacana. Da PCDEC. A PCDEC é a Associação dos Profissionais da Crônica Esportiva do Estado do Ceará. Eu tenho uma carteirinha de sócio honorário porque faz tempo que eu não milito. Eu gostei do slogan da rádio, o time que nunca perdeu. O Screte de Ouro do rádio, o time que nunca perdeu. Essa daí é ótima. A Band podia usar o slogan, o time que nunca perdeu. Só de entrar em campo a gente já ganha. Se bem que agora o futebol aqui está sendo disputado a facada. Teve até faca aqui no... Eu vi isso. Falando em facada, ô Ciro, falando em facada, como é que você avalia aí a sua corrida, principalmente contra, me parece, lógico que o Bolsonaro e o Lula, mas com o Moro no meio do caminho, o Moro que seria a tal terceira via, e se eu tivesse que votar no Moro em você, eu votava em você, claro, né? E o João Dória que pode subir nas pesquisas a qualquer momento. Como é que você avalia aí essa terceira via para tentar tirar... O Bolsonaro seria do segundo turno, mas sei lá, na hora da votação, tem algum tempo ainda para a eleição. Eu não sei se essas pesquisas que todo mundo diz que vai votar no Lula, se na hora de votar vai votar mesmo. Como é que você analisa esse quadro político? Agora a gente já está ficando mais perto das eleições, agora a gente vai ter que ter uma clareada para ver o que é que vai ser a reta de chegada para as eleições, Ciro. Como eu digo sempre, Datena, pesquisa é retrato e a vida é filme. A diferença entre retrato e filme é que o retrato apanha um momento e o filme acompanha a história toda, do começo até o fim, e muitas vezes tem grandes viradas no meio dos filmes para que o filme seja interessante. E quem tem a experiência que eu tenho sabe, e qualquer pessoa que tiver curiosidade de ver, pega assim, janeiro de 2018, veja o que as pesquisas diziam. Ninguém dizia que o Bolsonaro ia ser o presidente do Brasil, ninguém. Né? E vem ali as coisas, acontece uma facada, acontece não sei o quê, o Lula mente que é candidato e depois declarado inelegível, lança um candidato que tinha acabado de perder a eleição em São Paulo para os brancos e nulos em todas as urnas, em todas as regiões de São Paulo, no cargo de prefeito, porque o Lula queria que o Brasil se desastrasse para todo mundo esquecer o que aconteceu. E isso é o que está acontecendo hoje. O que está acontecendo hoje? O Bolsonaro denunciou a corrupção do governo do PT, e se o Lula não teve o devido processo legal, você sabe que eu sempre denunciei que ele não teve.
Mas dizer que o Lula não transformou a corrupção no centro da sua estratégia de poder é negar Gedel, Palocci, Renan Calheiros, Romero Jucá, Eduardo Cunha. E eu ia cansar os seus ouvintes aqui com a lista de gente que o Lula loteou o governo para roubar. E parte deles eu denunciei pessoalmente para o Lula. Então ele dizer que não sabia é mentira. Por isso que ele corre de um debate comigo como o diabo foge da cruz. Mas, enfim, tudo isso vai ter tempo para a gente amadurecer. Mas o que está acontecendo? O Bolsonaro, ao prometer combater a corrupção e se revelar ele mesmo um corrupto, e o Bolsonaro, ao prometer uma solução para a mais grave crise econômica que o Lula e o PT produziram, porque o Bolsonaro está agravando tudo, mas quem está desempregado sabe a data que começou o desemprego. E eu tenho a data, 2015, quando estava o PT no governo e o Lula mandando e dando as cartas. Ali, quando a Dilma ganhou a reeleição e fez um estelionato eleitoral violento, o desemprego saltou de 4% para 11%. Hoje está em 13%, 14%. Mas ela saltou de 4% para 11%. O juro, que levou quase 70 milhões de brasileiros para a humilhação do SPC, explodiram, foi lá. A crise das finanças do governo papocou, foi lá. Tudo isso foi produzido pelo Lula, dando as cartas, mandando e desmandando no Brasil, como ele faz há 20 anos, e não mudou uma linha. O Bolsonaro não está entregando também uma resposta para a economia, pelo contrário. Pegou o desemprego em 11%, está em quase 14%, pegou o juro, tendente para 2%, explodiu agora, está subindo o juro, e de novo a inadimplência e o endividamento das famílias explodiu. Portanto, o Brasil agora precisa pensar e dizer, o seguinte, espera um pouquinho, eu votei no Bolsonaro para protestar contra as falcatruas e o desmantelo econômico que o Lula produziu. E eu agora vou votar no Lula para me livrar das loucuras e da irresponsabilidade criminosa do Bolsonaro. Onde é que o nosso país vai parar? E eu tenho certeza que Deus vai iluminar a nação brasileira e nós vamos poder fazer dessa discussão não um debate de Chico, Maria ou Manel. Eu estou entrando nisso, Datena, com todas as dificuldades, para ter uma oportunidade para dizer o seguinte, olha, o que aconteceu com o Brasil foi isso, isso, isso e isso. Por que aconteceu? Por isso, aquilo. E aí eu resumo, o modelo econômico do Bolsonaro, do Temer, do Lula e do Fernando Henrique é o mesmo. Quando eu falo de modelo econômico, muita gente não entende, mas modelo econômico sabe o que é, meu irmão? É o teu salário, é o juro do teu crediário, é se tem emprego ou não tem emprego, é se tu está no SPC ou não está no SPC, é se teu pequeno empreendimento quebrou ou não quebrou, é se o preço da gasolina vai ser dolarizado ou não vai ser dolarizado. Isso tudo é um modelo econômico que está montado no Brasil há 30 anos para transferir dinheiro do povo mais pobre, da classe média, de quem produz, para meia dúzia de privilegiados banqueiros. Quando o Lula terminou o período de mando dele, 5 brasileiros concentravam a fortuna equivalente ao que os 100 milhões de brasileiros mais pobres e de classe média têm para se virar. E o outro problema é o modelo de governança política. Meu irmão, todo mundo está assistindo. O Lula fazendo um conchavo gigantesco que aí em São Paulo pretende, veja bem, juntar o Alckmin com o Guilherme Boulos. O que é? Para fazer o quê? Para salvar o Brasil, para mudar o modelo econômico, para mudar o salário, para mudar a renda, para mudar o jeito que o Brasil trata o meio ambiente? Não, é um grande conchavo para resolver, fora do povo, as eleições. Você imagina o que é que tem em comum que o Alckmin pensa e o que o Boulos pensa? Se você juntar gato, sapato, cachorro e lata, ferro elétrico e arame farpado no mesmo bolo, isso vai dar problema. Porque, às vezes, as uniões nacionais são muito importantes, mas elas são assim, vamos nos juntar todo mundo para acabar com a ditadura. Tinha ali uma razão clara, objetiva. Mas derrubar o Bolsonaro é pouco. Todos nós derrubaremos o Bolsonaro. É só ter um pouquinho de paciência. Se botar eu, já derrotava o Bolsonaro na eleição de 2018. O Lula preferiu mentir que era candidato, depois lançar o Haddad, que tinha feito um grado em São Paulo um aninho antes. Perdeu as eleições na reeleição para nulos e brancos. E é o grande conchavo que está acontecendo. Mas o pior disso é que ele mantém no centro do poder político brasileiro os mesmos. Meu irmão paulista, deixa eu só ser um pouquinho mais comprido, Datena, nesse raciocínio. Por que eu estou chamando as pessoas a uma rebeldia da esperança? O Valdemar Costa Neto, daí de São Paulo, é o presidente do partido que o Bolsonaro se filiou hoje. Quem é o Valdemar Costa Neto?
era o cara a quem o Lula entregou o DENIT e que foi preso e condenado no Mensalão, não foi no Petrolão. O Roberto Jefferson, que está preso defendendo o Bolsonaro, foi o homem que defendeu o Collor na sessão do impeachment e o homem para quem o Lula deu o correio para roubar e detonou o escândalo do Mensalão. Ô, meu irmão brasileiro, vamos ver o que está acontecendo, muda tudo para não mudar nada. Eles já tiveram a sua chance, eu agora quero uma oportunidade. E não é para mim, é para um novo projeto que planeja, que diz o que é que vai acontecer, que tem compromisso com quem trabalha, com quem produz, que tem meta, que tem objetivo, que diz de onde vem o dinheiro e que está tudo escritinho para as pessoas poderem conhecer, para não votar em mim no escuro, tem que votar nas minhas ideias, porque tudo que tem que ser só será feito se o povo tiver, no dia seguinte da eleição, informado do cacete que vai ser quebrado para a gente tirar o Brasil da mão de meia dúzia de especuladores e entregar para o seu povo. Esse negócio de aliança é complicado mesmo, né? Eu jamais imaginei uma aliança, já tive contato já com reuniões com o Alckmin e com o Márcio França, mas eu jamais, no fundo, imaginei uma aliança do Lula com o Alckmin. Márcio França até que pode ser, mas com o Alckmin eu nunca vi o Alckmin aliado ao Lula, está se aliando ao Lula. Tem com esse negócio de aliança, porque o resultado final normalmente não é bom. As alianças não são boas, né? Eu vou dizer nomes aqui, guardadas as devidas proporções, não levem para o lado ofensivo, mas vamos levar para o lado da história. Pouco antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial, o Hitler assinou tratado de paz com o Stalin. Foram dois dos maiores canalhas ditadores, um de esquerda e outro fascista. Foram dois dos maiores canalhas que assinaram um pacto de não agressão, tá? O Hitler com o Stalin. Aí você viu no que deu. Logo o Hitler mandou invadir a Rússia e só não ganhou a guerra porque ele abriu duas frentes, uma com o lado ocidental e outra contra a Rússia, e está provado na história, desde Napoleão e lá para trás, quem abre duas frentes em guerra acaba se ferrando. Foi o que aconteceu, mas houve pacto de não agressão, quer dizer, união entre Hitler e Stalin, dois dos maiores matadores de gente, assassinos do mundo. Um matou 50 milhões e 60 milhões, dá mais de 110 milhões de seres humanos. Eles matavam mais do que o Ômicron. E eles estiveram lado a lado durante um tempo. Esse negócio de união é gozado. Do outro lado, eu vou repetir, hein? Isso é só fato histórico, eu não estou comparando nome a nome de ninguém. Só estou comparando ideologias e ideologias que são opostas e se juntam para um objetivo e que dão errado. Isso é história. Não vai pensar o Lula, que eu estou chamando ele de Stalin, não vai pensar o Bolsonaro, que eu estou chamando ele de Hitler. Pelo contrário. Às vezes até o Stalin e o Hitler ficariam... Eu não espero que o Lula e nem o Bolsonaro fiquem, porque não tem nada a ver. É só fato histórico de alianças ideológicas que não deram resultado, né? Agora, por outro lado também, fala-se, talvez, se o Lula e o Bolsonaro se destacarem em pesquisas até o fim, apesar de se dizer que pesquisa é uma coisa e a realidade é outra, fala-se de uma aliança de terceira via. Eu também não vejo você junto com o Dória e principalmente com o Moro. Eu não vejo você se aliar a gente que você não concorda em ideias, em gênero, número e grau. Ou eu estou enganado? Não, você está absolutamente certo. Deixa a gente falar para o nosso irmão que está nos ouvindo, dar atenção à sua grande audiência. Aliança entre políticos diferentes é uma coisa que pode ser normal e às vezes até muito necessária. Eu sou uma pessoa experiente e procuro tratar as pessoas com muita seriedade. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando por que razão estão se reunindo, ou a pretensão de reunir. Vou pegar o exemplo de São Paulo, mas isso tem a ver com o Brasil inteiro. Reunir Sarney, Guilherme Boulos, Renan Calheiros, Eunício Oliveira, Geraldo Alckmin e Lula. O que sai daí? Onde é a discussão para a gente entender o que eles estão se reunindo? É para fazer o quê? É para mudar o sistema dos impostos brasileiros? Ora, o Lula passou quase 20 anos mandando no Brasil, não mexeu uma linha. É para mudar o sistema penal?
Ora, o Lula pegou o Brasil com 280 mil pessoas presas e, imitando os Estados Unidos, criou uma tal guerra contra as drogas que só prende crianças, jovens, adolescentes, negros, pobres das periferias do Brasil. O Brasil passou de 300 mil para 1 milhão e 200 mil pessoas entre presos e mandado de prisão em aberto. É para mudar o sistema educacional. Ora, o Lula criou o FIES, passou 40 bilhões de reais para o bolso dos empresários e deixou aí milhões de brasileiros endividados e devendo em média 70, 80 mil reais. Mais de 1 milhão deles estão no SPC. Nós vamos tratar desses assuntos. O sistema de saúde no Brasil, o que o Lula fez, ao invés de mexer na formação, criar uma carreira de Estado para ter um médico bem remunerado, estimulado, bem treinado, capacitado, atendendo o povo das periferias, nas unidades básicas de saúde, o Lula trouxe médico de Cuba, que é um país do tamanho do Rio Grande do Sul. Será que o destino do Brasil é repetir tudo isso? Ou nós não vamos discutir? Me chama que eu vou. Percebe? Eu não quero ser presidente de um Brasil falido, quebrado, cheio de picareta mandando e desmandando, justiça cheia de picareta, Polícia Federal, já agora que era uma instituição limpa, respeitada, se prestando uma parte, felizmente pequena dela, às maluquices do Bolsonaro. Eu sei a tarefa que me espera para mudar o Brasil. Eu vou dizer para você, o Lula passou esses anos todos mandando no Brasil, Datena, e no Brasil, rico não paga imposto sobre filé, não paga imposto sobre salmão, não paga imposto sobre queijo suíço, que eles meteram na cesta básica. O governo não arrecada. E não foi o Bolsonaro que fez isso, não. O Bolsonaro mantém, mas isso foi o Lula que fez, dispensando imposto de rico. Sabe, dá para botar 1 milhão de crianças numa creche em tempo integral. Sabe quantas pessoas eu atinjo se eu cobrar um imposto sobre grandes fortunas com alíquota de 0,5%, ou seja, 50 centavos de cada 100 centavos de fortuna? Eu arrecado 60 bilhões de reais e mexo com 58 mil poderosos do Brasil. Ora, os 58 mil poderosos estão aí com o Lula. Eu quero saber se o povo que precisa de creche e não tem, vai também ficar votando em quem manteve esse sistema. Então, tudo bem, Deus é que abençoe a nação brasileira, eu vou lutar. E estou muito esperançoso de que essa rebeldia que nós vemos na mãe solteira, que defende seu filho como uma leoa, essa rebeldia que eu vejo do trabalhador que acorda de madrugada, vai ser entupido que nem sardinha em lata dentro de ônibus, fazendo a terceira jornada de trabalho, pela qual ninguém lhe paga nada, para quem está aí trabalhando 70 horas semanais, precarizado por tudo que aconteceu no Brasil. Eu tenho esperança que essa rebeldia se transforme num grande movimento para a gente mudar o Brasil. Quanto ao Moro, que surgiu como novidade, surgiu como um cometa e, de repente, o cometa estabilizou aí das pesquisas, está tecnicamente empatado com o senhor. Como é que o senhor analisa? Povo, sabe, eu escrevi isso essa semana, do que o Moro não ser revelado por essa fricção que está aí. Veja bem, o brasileiro que está nos ouvindo, o que é o Moro? Vamos lá, o que é o Moro? O Moro é um juiz que apareceu com grande visibilidade na mídia, porque seria, teoricamente, um juiz que, pela primeira vez, ou seja, desmoralizando a justiça toda, os seus colegas todos, pela primeira vez e o único, partiu para enfrentar a corrupção dos grandões, dos poderosos, etc. Eu não estou dizendo isso agora, Datena, você me ouviu isso muitas vezes eu dizendo, o Moro, pelo jeito dele de fazer política, não está fazendo justiça, ele está semeando nulidades. Não é porque eu sou profeta, eu sou professor de Direito, e conheço a Operação Satyagraha no que ela deu, a Operação Castelo de Areia no que ela deu. Ou seja, quando a novelinha acaba de interessar o povo, a imprensa passa a prestar no outro assunto, tudo aquilo que os juízes fizeram, se exibindo para a imprensa, ao invés de trabalhar severamente nos autos, achar provas consistentes e respondíveis, que é a tarefa de um juiz, o Moro trocou os pés pelas mãos e aconteceu o quê? Condenou um político. Ora, estou cansado de saber que a corrupção é central do modelo de poder do Lula e do PT. Eu conheço isso. Digo os nomes, Michel Temer, Gedel Vieira Lima, Palocci. Tudo isso aqui é roubo grande, não é pequeno, não. E parte disso eu denunciei para o próprio Lula, pessoalmente. Então, assim, eu sei que o Lula entregou Furnas para o Eduardo Cunha roubar. Eu sei que o Lula e a Dilma entregaram a Caixa Econômica Federal e o Ministério da Integração Nacional para o Gedel Vieira Lima, aquele dos 50 milhões nas balas, roubar. E não é que o Lula tenha agora aprendido alguma coisa, ele está com as mesmas pessoas, com as mesmas coisas, os mesmos compromissos, o mesmo cacoete. Pois bem, mas mesmo que o Lula seja assim, o que é que cabia? Era um processo severo. O que é que o Moro faz? Enche o processo de nulidade para aparecer, para se exibir, sendo um político, e no dia seguinte, meu irmão, ainda como juiz, aceita ser ministro do político que ganhou a eleição
porque o político que ele condenou não estava lá. Espera um pouquinho, isso passa na sua cabeça, meu irmão, que um juiz lhe persiga, lhe bote na cadeia para depois se beneficiar, por exemplo, com a sua mulher, que ficou separada de você porque você foi para a cadeia? Será? O que a gente pensaria? Vou pegar essa metáfora aqui, que é até de mau gosto. Então eu condeno uma pessoa e, de repente, eu, o juiz que condenei a pessoa, botei ela na cadeia, eu vou lá assediar a mulher, a esposa do cara que está sozinha. Isso não é decente, isso é imoral. Aí, acha pouco? Não. Vai ser ministro e, depois de ser ministro, trai o Bolsonaro. Trai o Bolsonaro porque o Bolsonaro enganou ele dizendo que ele ia ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Sabe como é o nome disso? Corrupção passiva. Está escrito no corrupção passiva, é quando você aceita promessa ou vantagem indevida. Se ele tivesse recebido um saco de dinheiro, todo mundo sabia que era vantagem indevida. Não. Até agora, a gente não sabe que ele recebeu o saco de dinheiro. E eu já estou com outra pista agora para também dizer para os seus ouvintes. Não, ele recebeu uma promessa de ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso não é uma vantagem indevida? Se fosse o Moro julgando alguém com a régua, né, moral dele, ele estava na cadeia, com os bens apreendidos, etc. Não, foi lá com a promessa de ser. Quando o Bolsonaro traiu ele, o que é que ele faz? Sai, e aqui, meu irmão brasileiro, ele não sai para ser advogado, como um brasileiro, gramando aí para o cliente todo dia, sendo mal pagos, etc. Não, ele sai e vai trabalhar para uma firma americana. Tudo bem, não tem problema nenhum trabalhar para uma firma americana. Tem. Sabe o que é que essa firma americana empregou ele? Empregou ele porque ele tinha informação privilegiada como ministro da Justiça e como juiz, porque essa firma, olha aqui o brasileiro que está nos acompanhando, da Atena, simplesmente é uma firma que ganhou mais de 50 milhões de reais, sabe de quem? Das firmas que o Moro quebrou. A Odebrecht, a OAS e a Galvão. Olha aqui, o Moro quebrou as grandes corporações de construção civil, essas corporações quebraram, veio uma firma americana para de falida, e para quem que o Moro foi trabalhar? Para a firma que está trabalhando para administrar a massa falida das empresas que ele quebrou, ganhando uma montanha de dólar. E ele se recusa a esclarecer. Você viu outro dia, eu fui vítima aqui de uma operação. O que que eu fiz? Parti para esclarecer. Parti para esclarecer, pedi a propósito, está fazendo hoje 37 dias que a polícia veio aqui, até hoje não me chamaram para esclarecer nada, não me chamaram para coisar, não acharam nada, não publicaram nada, não me acusaram de nada, a provar claramente que era um espetáculo para tentar arranhar, que é o humorismo, é o bolsonarismo, usando a ferramenta da justiça e da polícia para agredir. Só que eu me garanto, eles agora encontraram uma formiga que sabe o pau que rói, não é? Eu sou limpo. Eu não tenho medo de cara feio, estou dizendo, o Moro encheu o bolso de dólar, agora está sendo investigado no tribunal e não diz quanto ganhou. Por que ele não diz quanto ganhou? Por que ele não explica que foi trabalhar para uma multinacional americana, cuja sede é em Nova York, e ele foi trabalhar em Washington? E aí está o outro aspecto. O Moro confraternizou de forma ilegal com o sistema de segurança e de informação dos Estados Unidos, que tem interesse na cobiça tanto da construção pesada do Brasil, quanto especialmente no petróleo. Esse cara tem qual experiência para responder aos problemas do Brasil? Fica o Vale do Jequitinhonha, o Mucuri, vou dar uma pista para ele aqui. Ele não conhece nada do Brasil. Fica aí nesse farisaísmo, sendo ele próprio um grande corrupto. Aliás, eu estou chamando ele para debater, ele foge do debate como o diabo da cruz. Chama um debate, da Atena, chama um debate aí no seu programa, eu vou com qualquer um. Qualquer um, vou com Dória, vou com Dávila, que merece atenção do povo brasileiro, vou com o Pacheco. Por que ele não vem? Quero ir com o Lula, mas o Lula está combinando com o Bolsonaro de fugir dos debates. Atenção, Bandeirante, que tem a tradição de fazer o primeiro debate. Vamos começar a cobrar, porque o Lula está Bolsonaro dos dois não irem para o debate. Para que o povo brasileiro vote no escuro, um contra o outro contra o um, e a gente que se ferre. Olha, Ciro, eu não tenho medo nem de 2022, porque as máquinas vão trabalhar em todos os sentidos. Os caras vão tudo parecer Papai Noel. O pacote de bondades que os governos, em todos os sentidos, vão colocar nas eleições, e serão recursos imensos, né? Porque ser presidente do Brasil, além de ser uma honra, de uma importância geopolítica enorme. Não só o capital interno vai estar rolando e rolando muito dinheiro do povo brasileiro, das máquinas governamentais, mas muito capital externo também rolando para eleger o presidente da República, principalmente o presidente da República, em todos os cargos, majoritários, deputados, e
mas presidente da República principalmente. Então, eu não estou preocupado economicamente com o povo brasileiro que está sem comida, está sem combustível no tanque, sem combustível na barriga, porque não tem comida, sem casa para morar, sem emprego e sem perspectiva. Esse ano de 2022, esses caras devem dar o famoso pacote de bondades. Agora a conta vai chegar em 2023. Não há... você é um economista, você entende muito, sabe muito de economia, tem economistas na sua equipe de plano de governo, com certeza da melhor qualidade, mas eu não vejo outra coisa a não ser plano econômico para 2023, a não ser, não é agora não, porque agora vão gastar dinheiro, vão dar uma de bonzinhos e vão gastar dinheiro pra caramba. Mas 2023 vai ser um caos, vai ser terrível. Eu não vejo outro plano de governo a não ser salvar o povo. Não tem outra estratégia a não ser primeiro salvar o povo, com obra para dar emprego, com planos sociais que na realidade o Brasil precisa, porque desde a chegada das caravelas, enfim. Economicamente, como é que você projeta o Brasil para depois das eleições? Agora vai ser uma falsidade de sempre, mas já é difícil. Mesmo com a falsidade vai ser difícil segurar o touro. E o touro, quando estoura a boiada, ninguém segura. Mas vai ser difícil. Tanto que meu principal problema em relação às eleições, minha preocupação em relação às eleições, não era nem esse arrobo do Bolsonaro em falar em golpe no 7 de setembro, é a situação econômica. Porque povo com fome ninguém segura não. Tá? Eles vão soltar todo o dinheiro para mentir pro povo que eles são legais. Agora, e 2023? Como é que você vai gerir uma economia devastada, o caixa lá embaixo, eles vão gastar dinheiro, na realidade, com eleições? Como é que vai ser o Brasil o dia depois de amanhã, que tem um filme que esse nome. Como é que vai ser o Brasil em 2023? Datena, essa deve ser a grande questão que a eleição devia orientar. Eleição não é um concurso de beleza, não é uma corrida de cavalo. Não é? Eleição deve ser um concurso de ideias. Não é? Você tem uma doença grave, você tem que chamar os médicos, os especialistas, o curandeiro, seja lá o que for, e eles fazerem ali um exame, mandar fazer os exames necessários, e a partir de entender a doença, estabelecer os remédios, se é cirurgia, se é nada. Mal comparando, é o que está acontecendo com o Brasil. Nós somos um organismo doente. Essa crise que está aí, Datena, mesmo que você corretamente anuncie que os politiqueiros vão tentar abrir a caixa de bondades no ano, é tão grave, porque o ano de 2022 será muito pior do que o ano de 2021. Eu lamento muito dizer isso, mas é preciso que a gente tenha clareza. Nesse momento, Datena, está com o pior nível de investimento da história. Investimento é o seguinte, é o dinheiro que sobra para você transformar a conversa de político em coisa real. Botar 1 milhão de crianças numa creche de tempo integral, como é a minha proposta, no primeiro ano, custa 8 bilhões de reais. Sabe quanto é que tem para tudo no Brasil hoje? 20 bilhões. 20 bilhões. E sabe o que aconteceu com esses 20 bilhões? Foi apropriado pelo Centrão e pelos politiqueiros do Lula e do Bolsonaro, que são os mesmos, no tal de orçamento secreto, que é a emenda do relator. Olha o que eu estou dizendo para o povo brasileiro, não tem um centavo para financiar prioridade. E se o governo não investe, ele também não cria a condição para a iniciativa privada investir. E o que o governo está fazendo nesse momento? Galopando com a taxa de juros. Quem sente isso no bolso, no crediário, não sabe o peso disso no cofre do governo. Rivalizando com o dinheiro da saúde, da educação, e olha como é grave a gente discutir. O Banco Central brasileiro aumentou 3 pancadas de 1,5%, 3 pancadas de 1,5%, e vai botar a 4ª pancada de 1,5%, no auge de uma depressão econômica, do desemprego aberto, da informalidade, das falências, das concordatas, da destruição da indústria brasileira, nós estamos aumentando a taxa de juros. Sabe quanto é que custa, Datena? Por isso que eles não querem que eu participe do debate, porque o Lula e o Bolsonaro têm compromisso com esse modelo. Todo mundo se ferrando, e a banqueirada enchendo o bolso de ganhar dinheiro. Sabe quanto é 1,5 bilhão? Quer dizer, 1,5% de juro, sabe quanto é? 60 bilhões de reais, irmão, por ano. Se você junta 3 vezes, nós estamos falando de 3 vezes 6, 18, 180 bilhões de reais.
que vão sair da comida que não tem, do gás de cozinha que está aloprado, da gasolina que estoura o orçamento do taxista, do motorista de... E é isso que eles não querem que a gente discuta, porque se está todo mundo se ferrando, quem é que está ganhando? A banqueirada está ganhando, o acionista minoritário, que são os bancos da Petrobras, está ganhando. E eles me odeiam. E eles amam o Lula, eles amam o Bolsonaro, eles amam o Temer, eles sabem o compromisso que eles têm com moralidade? Nenhum. Pergunta quem pagou o jantar do grande conchavo que aconteceu recentemente em São Paulo, num dos restaurantes mais chiques de São Paulo. Pergunta quem pagou. Eu vou dizer, o BTG. Eu vou dizer, um plano de saúde mais rico do Brasil. Por que um banco está financiando um jantar conchavo? Ora, está ganhando porque estão comprando de novo o Lula, que está nos vendendo de novo na bacia das suas conveniências e do seu apetite pelo poder eterno. Ele quer morrer na presidência da República. Isso tendo tido a oportunidade de ouro de mudar o Brasil. E produziu o Bolsonaro. Ou alguém, peço com toda a humildade, muita humildade, a você que gosta do Lula, eu não tenho inimizade com o Lula, a você que gosta do Bolsonaro, a você que gosta do Moro, meu irmão, antes de mais nada, faça uma pergunta a você mesmo, para a sua inteligência. Existiria o Bolsonaro, 650 mil mortos, rachadinha, tudo que o Bolsonaro... Se não fosse a contradição brutal do Lula, sob o ponto de vista econômico, social e especialmente de corrupção? A pergunta é simples, vamos pensar no assunto. E a grande resposta disso é, não, o Bolsonaro é produto dessa contradição. E aí, veja bem, você, irmão, votou no Bolsonaro para protestar contra a esculhambação do governo Lula / Dilma e do PT, e agora querem que você vote no Lula para se livrar do Bolsonaro. Pelo amor de Deus, vamos parar um pouquinho para pensar, que Deus nos ilumine para esse debate acontecer. Olha, provando a maior parte do que você está falando aí, está sendo transmitida pelo UOL do Grupo Folha. Né? Mas olha aqui, as manchetes que vêm antes da chamada de capa da nossa entrevista aqui. Orçamento. Bolsonaro aprova a verba de reajuste ao servidor e veta 3,2 bi. Embaixo, presidente blinda orçamento secreto e mantém aval eleitoral. Agora entrou alguma coisa aqui no meio que tem gente me chamando aqui. Como é meu filho? Para fundo eleitoral. Bom dia, meu filho. É que meu filho entrou aqui, me mandou um beijo, eu jamais poderia lhe dar um beijo. Ótimo dia para você. Claro. Legal, tá do lado. Em 2021, governo gastou mais com emendas do relator do que em vacinas da Pfizer. E o Portela, que é gente boa também, eu gosto do Portela. O orçamento é uma caixa preta, Centrão governa o Brasil. Agora, não é caixa, como é que não é caixa preta, não. Não é caixa preta, não. Isso é preguiça de uma certa mídia brasileira. Eu estou fazendo um apelo, porque é muito fácil, Datena. Dos 20 bilhões de reais que sobra para investir, o Bolsonaro está entregando os 20 bilhões para a emenda do relator. O relator é o seguinte, um cidadão, com esse Lira, com essa turma que faz a traficância de influência, manda um cheque e diz assim, faça uma pracinha lá na cidade de Sobral, faça um posto de saúde lá não sei aonde. Qualquer imprensa que procurar a aplicação disso vai ver que estão roubando 40%. É muito fácil, Folha de São Paulo, pelo amor de Deus, você tem uma grande história de vida na democracia brasileira, faça esse esforço para ajudar o nosso povo a entender e pergunte o que é que o Lula pretende fazer com isso. Porque o Bolsonaro está entregando o orçamento a essa fisiologia e a ladroeira mais constante e mais orgânica que eu já vi na vida do Brasil. E olha que eu... Pois bem, o Lula não dá uma palavra contra. O Lula tem compromisso com essa mesma trempe de gente. É tanto que você fez uma afirmação aqui que eu não tenho as informações que você tem. Né? Essa história da turma do Lula conversando com a turma do Bolsonaro é extremamente grave para a democracia. Quer dizer que você tem informações definitivas de que o Lula conversa com o Bolsonaro para não ir a debates, é isso? Foi público. Eles estão se ajudando um ao outro, naturalmente intermediários, mas você tem algumas coisas que afloram. Por exemplo, esse orçamento secreto, o PT votou a favor. O PT votou a favor disso daí. Enquanto faz o discurso de denunciar o Bolsonaro,
instrumentalizou o Bolsonaro na PEC dos precatórios. Sabe o que é a PEC dos precatórios? Um aposentado passa 15 anos pedindo na justiça que a justiça repõe o seu direito que foi tirado pelo governo, ganha depois de 15 anos, e agora o Bolsonaro pegou essa sentença. Só no Brasil, o Supremo Tribunal aceitaria uma coisa dessa. Porque, repare, contra uma sentença transitada em julgado, levantasse nada, isso é cláusula pétrea. Pois bem, o Bolsonaro mais o Guedes, com apoio do Lula, que criaram isso, a PEC dos precatórios, que é a PEC do calote. Eu briguei, feito um condenado, até com companheiros meus de partido, para me surgir contra. Eu estou me rebelando, e é com muita esperança, porque eu confio que as pessoas vão ver o acúmulo de elementos objetivos, fáticos, de propósito. Meu irmão, espera um pouquinho. Eu tenho uma companheira, nós temos uma companheira que perdeu um olho, indo para a rua protestar contra o impeachment da Dilma, que nós chamamos de golpe. Ora, se houve um golpe, atenção, Lula, não vai ficar assim, não vai ficar impune. Se houve um golpe, quem fez o golpe foi o Senado. Quem presidiu o Senado? Renan Calheiros e Eunício Oliveira. Com quem que o Lula anda hoje? Qual era a opinião do Alckmin, que o Lula está bajulando aí e tal, para fazer o conchavo em São Paulo e empurrar tirar o Márcio França, tirar o Boulos da jogada e empurrar o Haddad, que perdeu as eleições como um péssimo prefeito que foi, governador biônico de São Paulo, na base do conchavo? Nós não podemos aceitar isso calado. Para mim, pouco importa a consequência. Eu vou pedir a Deus que ilumine o nosso povo para a grande rebeldia da esperança, que é o meu chamado. O acordo do presidente Lula com o presidente Bolsonaro, que você diz que é público, pode ir além disso? Uma política de não agressão para matar o surgimento de uma terceira via e os dois irem para o segundo turno? Sabe aquela visita do Michel Temer ao Bolsonaro, depois do 7 de setembro, que o Bolsonaro se desdiz, deixa os amigos tudo ferido no caminho e faz juras de amor ao Supremo, pede desculpas ao ministro Moraes, inclusive fazendo uma ligação telefônica. Sabe aquela coisa? Antes o Michel Temer se acertou com o Lula. Antes o Michel Temer de ir conversar com o Bolsonaro, se acertou com o Lula, em nome de garantir um ao outro, porque o Bolsonaro acha que só tem chance de se reeleger se for levantando o espectro da memória do desastre econômico e moral do Lula, e o Lula acha que só tem condição de atravessar sem se explicar em nada, nem propor nada, nem explicar a Dilma, esconder a Dilma e fazer esse conchavão que ele quer fazer aí para tirar o povo da jogada, se do outro lado tiver um Bolsonaro que ninguém aguenta mais no poder no Brasil. E eu estou aqui para dizer, nós não aguentamos isso. O problema brasileiro é tão grave, tão profundo, que ou nós envolvemos o nosso povo na consciência do problema e no pacto das soluções, por ferir interesses da Atena. Se eu quero cobrar imposto sobre grandes fortunas, as grandes fortunas do Brasil são 58 mil pessoas, mas eles dão as cartas. O Lula é contra. E de onde é que vai vir o dinheiro para a gente fazer a virada do jogo? Percebe? Se eu digo que vou cortar 20% da dispensa de imposto dos grandes para financiar um programa de pleno emprego, 5 milhões de empregos em 2 anos, na recuperação de moradia, na titulação de terra, na reforma fundiária que o Lula não fez, para dar título de terra nas favelas, qualificar a casa, recuperar a moradia, empregando os parentes e as pessoas da própria comunidade, aí tem emprego. E esse dinheiro vai vir de onde? Dos 20 bilhões do orçamento secreto, repartido entre os políticos que dão as cartas, roubando 40%? Não vai acontecer. E eles estão todos juntos contra nós, que queremos a mudança desse sistema. Como é que você vai enfrentar um mercado financeiro, enfrentar a falta de recursos que esses caras têm demais e vencer uma eleição? É na política. Vencer a eleição eu só dependo do povo. Claro que eu vou dialogar, como tenho dialogado com todo mundo. Eu não quero ser um rebelde sem causa. Eu não tenho a essa altura da vida, 64 anos de idade, ex-governador, mandou a economia do Brasil, ex-ministro que tirou do papel o projeto São Francisco, ex-prefeito de uma capital melhor avaliada, ex-governador. Eu não estou me exibindo, eu estou apenas apresentando o meu currículo para dizer que eu não sou nenhum irresponsável. Eu tenho, Datena, escrito para as pessoas saberem o que é que eu estou pensando, de onde é que vem o dinheiro, quanto custa e o que é que eu vou fazer com esse dinheiro. Isso é um projeto, é um plano, com começo, meio e fim, que está aqui para ser discutido. E eu quero debater esse projeto, porque eu não sou dono da verdade. Eu ouvi mais de 1000 pessoas, especialistas, sábios
Não é? Tem uma equipe gigantesca trabalhando, coordenada pelo professor Nelson Marconi, da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, Mauro Benevides Filho, do curso de mestrado do CAEM, com PhD em Vanderbilt, nos Estados Unidos. Eu estou juntando o que há de mais qualificado na universidade, na inteligência, na política brasileira. Mas não duvide, esse jogo vai ter que ser jogado permanentemente junto com o povo. Por isso que, no meu caso, as reformas serão propostas todas no primeiro semestre. Eu vou oferecer aos políticos o fim da minha própria reeleição, para que eles não tenham medo de que eu, acertando a mão, queira ser beneficiado por uma reeleição, que é uma tragédia no Brasil. Então, eu vou dar o exemplo e vou abrir mão da minha própria reeleição. E essa reforma ela vai ser negociada com os partidos políticos, com os adversários, porque é uma reforma para o país e ela vai ser anunciada antes. Mas eu não vou deixar isso ser negociado em gabinete, onde a linguagem do toma lá da cá, da roubalheira, da propina, é a linguagem dominante hoje, desde o Lula, desde o Fernando Henrique, passando agora pelo Michel Temer e pelo Bolsonaro. Eu vou levar essa reforma a plebiscito, a voto direto do povo brasileiro, para que a gente possa, aí sim, ter chance de ganhar a maioria contra uma minoria poderosa que domina o Brasil. Nenhum plano de governo pode ser sustentável e pode ser colocado na prática se você tem um governo que gasta demais, às vezes imoralmente, agora prega calote, e todos os poderes estão inchados e inflados. Quais são as reformas mais importantes para colocar de pé um plano de governo? Eu vou mostrar para o povo brasileiro com todos os números, e isso de novo, Lula, você não vai fugir do debate. Se você se combinar com Bolsonaro, eu vou fazer o debate assim, sem você responder diretamente, e o Datena, como grande jornalista, e todos os outros, vão chamar você para explicar o que eu estou dizendo, porque eu estou dizendo verdades ou estou mentindo. E um candidato a presidente da República não pode andar mentindo, senão não vai merecer a honra, a maioria dessa grande nação sofrida, humilhada, que é a nação brasileira. Então, veja, hoje eu vou mostrar o orçamento da Atena, e aí você tem logo os números aqui. De cada R$100 que o povo paga de imposto, às vezes sem saber, porque uma dona de casa que está nos ouvindo, quando faz uma ligação no pré-pago, 40% da conta dela é imposto. Enquanto isso, os super ricos no Brasil pagam 6%, tá? Essa é a grande disputa. E não é o Bolsonaro que criou isso. O Bolsonaro está agravando tudo isso. Mas isso foi criado durante o período do Lula. Como, por exemplo, a concentração bancária. Por que todo mundo morre no juro do cartão de crédito no Brasil? 100 vezes maior do que o juro do cartão de crédito da mesma bandeira lá fora. Porque o Lula deixou que 5 bancos concentrassem 85% de todas as transações financeiras do Brasil. Aí você morre na mão deles, porque não tem concorrência, porque eles se acertam para assaltar o povo brasileiro. Eles me odeiam, porque eu dou os números. Então, orçamento, de cada R$100 que o povo paga de imposto, 52, meu irmão, é juro, rolagem de dívida e amortização. Dinheiro para banco, para banqueiro e para as 10 mil famílias de barões que assaltam a nação brasileira há décadas, com o apoio do poder político que Fernando Henrique, Lula, Collor, Temer e agora Bolsonaro representam. Esse é o X. Dos 48 que sobra, meu irmão, 29 é Previdência Social. Olha aqui o orçamento se acabando. 52, juro e rolagem de dívida. 29, Previdência Social. Ah, mas a Previdência do pobre, não. Quando a gente vê o regime geral do operário da construção, do comerciário, do motorista de ônibus, etc., o déficit por cabeça, o desequilíbrio entre o que o governo arrecada para a Previdência e o que o governo paga, é de R$ 1.400 por cabeça por ano. Quando você vai olhar o super salário dos militares, R$160 por cabeça, R$160 mil por cabeça por ano. Por quê? Porque a Previdência centrou 80%, a reforma que eles fizeram, do sacrifício nas costas da maioria do povo mais pobre, trabalhador, e deu privilégio para as grandes corporações. Eles me odeiam. Por quê? Porque eu vou acabar com essa mamata. O projeto que eu defendo, com as transições necessárias, está escrito. Lula, qual é a sua proposta? Bolsonaro, qual é a sua proposta? Moro, venham debater. A minha proposta é que nós vamos ter um regime previdenciário único para todo mundo, que vai ter um teto de 5, 6, 7 mil reais, vamos negociar, para todo mundo, no interesse general, com as transições necessárias, preservando o direito adquirido. Está escrito como fazer. Aí vamos lá, eu mostrei 52 dos R$100, foi para juro, 29 foi para a Previdência dos grandões, 2% levam quase tudo,
dos privilegiados da Previdência, que são poderosos. E aí você tem 52 com 30 dá 82, menos 1, 81%. Sobra 19%. Esses 19% que estão sobrando do orçamento é tudo o mais. Transferência para estados e municípios. 23 estados brasileiros estão quebrados. 23 estados brasileiros estão quebrados. Sabe um que não está? O Ceará. Porque aqui nós fazemos o que eu falo, a gente já faz aqui, faz 30 anos que a gente não fala. Você sabe que São Paulo, hoje, em plena pandemia, 30 anos depois do mesmo grupo no poder, tem 11% a menos médico do que tinha 20 anos atrás. A população cresceu e São Paulo diminuiu quase 1 em cada 10 médicos profissionais de saúde. Você sabe que a polícia de Ceará ganha mais do que a polícia de São Paulo? O Ceará é um estado paupérrimo, São Paulo é o estado mais rico do Brasil. Você sabe que isso está acontecendo, que a educação pública do Ceará é a melhor educação pública do Brasil? Temos 52% dos nossos jovens estudantes de nível médio, e eu vou fazer isso pelo Brasil inteiro, estudando em escola em tempo integral, profissionalizante, com estágio pago pelo governo nas empresas. Essa é a minha proposta. Então aí você viu o orçamento, onde é que está indo. E o investimento, que é o que sobra para o povo, virou, sabe quanto, Datena, desse orçamentão todo? 75 centavos de real em cada 100 reais arrecadado. Isso é que é o Brasil. Meia dúzia levando o orçamento todinho e a maioria esmagadora do povo levando 75 centavos de cada 100 reais de imposto que o orçamento arrecada. É claro que enquanto não houver comida no prato do brasileiro, não houver saúde para o brasileiro, não houver educação para o brasileiro, não há esperança para o Brasil. O Brasil tem que mudar, precisa mudar e vai mudar. Tem que ter esperança. Também a questão da segurança pública, que se abordou muito bem, o salário da polícia, de uma forma geral aqui em São Paulo, é miserável, e a gente sabe que aqui a polícia enfrenta um dos maiores partidos do mundo, talvez o maior partido do mundo mafioso, que é o PCC, que aliás está com o seu braço, como todos os outros, as outras facções elegem políticos todo dia no Brasil. Se a gente achava que a gente tem político ladrão, a gente tem os políticos ladrões que são até piores, mas agora a gente está tendo político criminoso, realmente patrocinado por essas facções, o que é uma coisa lamentável. A gente parte para uma colombização. O cara fala que a gente vai virar a Venezuela, a gente está virando a Colômbia. Esse é o grande detalhe, com gente criminosa entrando na política e sendo eleita por vias legais, e vai tirar o cara de lá. E fazendo de facção criminosa. Agora, Ciro, o que mais me espantou nessa entrevista foi o que você afirmou, mas embasado no que aconteceu. Depois daquela conversa do Temer com o Bolsonaro, porque a imprensa usa muito esse termo do Lula jogar parado, que eu entendo que é fugir de debate mesmo e responder coisas cruciais que você e o Brasil perguntam. Não interessa mais o que ele foi julgado na justiça, mesmo porque o Moro desmoralizou com os seus procuradores de Curitiba o julgamento do Lula. Foi desmoralizado o julgamento dele e de todos os outros políticos. Simplesmente com base naquele julgamento viciado do presidente Lula, ele desmoralizou os julgamentos todos os outros, dos outros políticos que estavam na cadeia, o que deveriam ter ido para a cadeia. E as investigações na época, bem conduzidas pela Polícia Federal, daqui a pouco vai levar os caras que fizeram a condução daquelas investigações para a cadeia e os políticos vão ficar soltos. Quer dizer, o investigador que fez um belo trabalho, é perigoso ir para a cadeia e os políticos aí ficarem soltos. Mas o Moro, para mim, é o Coringa, não é o às vezes aqui. Ele desmoralizou com o combate à corrupção. Se tem um cara que alimentou a corrupção no Brasil, ao invés de acabar com ela, com aquele julgamento mal feito, não sou eu quem digo, é o Supremo quem disse que o julgamento foi viciado e errado. Então ele desmoralizou o combate à corrupção. Ele não salvou o Brasil da corrupção, pelo contrário, ele permitiu que o Brasil continuasse corrupto, como o Ciro disse. Agora, o que mais me espantou é a sua afirmação que bate com a realidade. Então, a imprensa diz, o Lula joga parado. Não, o Lula, ele não responde a tudo que está aí em cima da mesa que foi colocado.
mas que é colocado também pelo povo, que pergunta o mesmo que o Moro perguntou, que os procuradores perguntaram, que a Polícia Federal perguntou e que de repente foi jogado fora. Mas no inconsciente coletivo, as perguntas são as mesmas para o nosso presidente Lula. Aí o Lula joga parado. Não é que ele joga parado, ele não responde. Agora, do mesmo jeito que o Lula joga parado, o Bolsonaro, que falava pelos cotovelos, depois daquela conversa com o Lula, começou a jogar parado. Desapareceu, começou a jogar Lula. O que embasa essa sua colocação de que houve um acordão para que um não incomodasse o outro até as eleições no primeiro turno. Então, tudo que você disse tem um embasamento. Isso me assusta. Não, a primeira carta que o Lula pagou, na sequência daquilo, foi sabotar a nossa luta pelo impeachment. Nós estávamos levando multidões às ruas e era preciso que o país criasse uma grande corrente unindo todas as forças democráticas, né, civilizadas, contra o banditismo genocida do Bolsonaro. É naquele dia que você quase apanhou, né? Naquele dia que você quase apanhou. Sabotou pesado. De em diante acabaram as manifestações pelo impeachment do Bolsonaro e o Bolsonaro ficou na área. Mas, assim, tem vários elementos disso. E é muito fácil desmentir, não é retórica. Chama um debate, Datena. Chama um debate. Eu topo debater com todos eles, fraternal, respeitosamente. Né? Mas vamos lá. Você falou uma coisa aí. O Moro trocou os pés pelas mãos, você não tem a menor dúvida. Mas, meu irmão, o Palocci devolveu ou não devolveu 100 milhões de reais, o braço direito do Lula, a quem o Lula deu o comando da economia brasileira, devolveu... E quem faz delação premiada é bandido. Só bandido faz delação premiada. Assim, numa delação premiada, o cara pode mentir. Agora, um cheque de 100 milhões de reais para um médico de Ribeirão Preto, você e eu conhecemos desde sempre, é muita grana, Barão. 100 milhões de reais é um prêmio da Mega Sena da virada, cacete. O Palocci devolveu. Percebe? O Eduardo Cunha, né, que o Lula elegeu presidente da Câmara, o Gedel foi pilhado. Meu irmão, pelo amor de Deus, vá na internet. Pelo amor de Deus, vá na internet. Pode gostar do Lula, não tem problema. Mas vá lá, é o seu dinheiro que está lá faltando para você pagar suas contas. 52 milhões em mala num apartamento em Salvador. Esse homem, o Gedel Vieira Lima, o Lula nomeou ministro da Integração Nacional e nomeou a Dilma vice-presidente da Caixa Econômica só numa propina no Porto Maravilha. Ele confessa lá, a polícia desvenda, que tem quase 20 milhões de reais roubados. Nós vamos dizer agora, atenção, intelectuais brasileiros, cientistas, doutor Janine, tenha santa paciência, o presidente da SBPC quer fazer todos nós de imbecil. Não tem nada para dizer sobre essa decomposição moral que o Lula representa, por essa apologia da ignorância que o Lula representa. Não é possível. Eu vou me levantar. É a reversa e que Deus abençoe a nação brasileira. Olha, a última pergunta é em relação à formação da sua chapa. A Marina parece ser a mais cotada para ser a sua vice. Já está tudo definido ou não, ô Ciro? Eu queria o Datena, sabe aquele grande comunicador? Estou brincando, não posso fazer isso, mas eu faço, é como uma homenagem a você. A Marina é uma querida companheira, uma grande amiga, e tem ela mesma todos os talentos para ser uma grande presidente do Brasil. É outra pessoa que foi destruída, não é, pela irresponsabilidade do Lula, mas eu tenho confiança de que ela, como eu, ao invés de ficar triste, se abater, vai nos ajudar a dar a esperança que o Brasil precisa. Eu não estou brincando, seria uma honra ser vice-seu, porque eu gosto de você e você é um cara honesto pra caramba. Como outras pessoas também são, mas você é. Não é brincadeira, não. Seria uma honra. Obrigado, meu amigo. Um abraço grande. Também não estou falando de brincadeira quando me refiro a você, não. Você tem todos os dotes, sabe? Você tem compromisso popular, que é o que acabou de existir no Brasil. Ô Ciro, a gente podia continuar conversando pra caramba, está dando uma audiência enorme, mas o grande detalhe é que eu acho que o principal já foi colocado aqui. Uma pergunta que eu faço sempre a vocês, que por incompetência minha eu não tenha perguntado, você pode aí colocar. Pois não, Ciro. Eu quero agradecer a você, mais uma vez, a honra, o privilégio que me concede de falar ao povo brasileiro. Eu sei que tem o meu jeito de falar, mas eu não posso me calar diante do que está acontecendo hoje com o Brasil e da ameaça grave que compromete o nosso futuro.
É preciso que Deus nos abençoe para que a gente faça dessa disputa eleitoral não um choque estéril de ideologias, de ódios, de paixões, mas um grande, fraterno e generoso debate sobre as causas que nos trouxeram essa tragédia e, mais do que isso, sobre a esperançosa proposta de uma nova solução, projeto nacional de desenvolvimento. Muito obrigado, Datena, por esse privilégio que você ciclicamente me concede. Obrigado, Ciro Gomes, honesto e competente cidadão brasileiro e candidato à presidência da República. Tchau, Ciro. Saúde para você, abraço, família. Dá um abraço saúde, no Lupe. Tá um grande amigo ao Lupe. Dá um abraço no Lupe aí. Vou dar sim. Se cuida, meu irmão. 100 anos da morte do Brizola. Tchau, Ciro. Obrigado.